O grunge foi um fenômeno noventista, uma das últimas ondas do rock. Junto com essa onda de moleques de flanela e letras introspectivas, vieram as drogas e os problemas psiquiátricos. E, consequentemente, fins trágicos que reverberam até os dias de hoje. O último caso aí mais recente, infelizmente, foi do Taylor Hawkins. Basicamente, toda a perda envolvendo os músicos desse cenário tiveram algum tipo de envolvimento de forma direta ou indireta ao consumo de drogas. E dá até para levar para um outro lado e entender que isso é uma espécie de maldição, a maldição do grunge. Seattle não é uma cidade calorenta, cheia de alegria e inspiradora. Digamos que o clima dela te deixaria mais introspectivo. Quase fronteira com o Canadá, chove muito e a cidade passava 226 dias do ano com o céu nublado. Bom, pelo menos ali nos idos dos anos 80 e 90. Isso explica muito das letras mais deprês das várias bandas que saíram dali do movimento grunge. Uma das bases do movimento, o Mother Love Bone, e o seu carisma teve um EP de sucesso e, inspirados por isso, gravaram seu primeiro full, o Apple. Wood, que já tinha um histórico com drogas, tinha acabado de sair da reabilitação, mas aos poucos foi se entregando de novo e dessa vez exagerou na dose de heroína. Dias antes do lançamento oficial do disco, Andrew foi encontrado morto, mas os paramédicos conseguiram ressuscitá-lo. Durante 3 dias ele ficou em coma e respirando com a ajuda de aparelhos, até que, por fim, eles foram desligados. Andrew foi a primeira grande perda do cenário, que acabou inspirando letras de músicas geniais do Soundgarden e a junção de músicos para o projeto em homenagem ao vocalista, o Temple of the Dog. A morte do Andrew parece ter trazido mais força para o movimento. Do Temple of the Dog, basicamente saiu o Pearl Jam, e outras bandas foram ganhando destaque. Só que assim, o rótulo não servia para todas elas. As bandas eram diferentes umas das outras. O Alice in Chains era a prova disso. O Alice era pesado, groovado e ao mesmo tempo sujo e com um tom de melancolia debochada na forma que o Layne cantava. O frontman do Alice in Chains foi descrito por sua mãe como uma criança quieta. Ele sempre foi recluso e mesmo com o sucesso do disco Dirt, ele evitava os holofotes da mídia. Isso somado ao consumo de drogas, e esse isolamento só aumentava. Em 95 ele comprou um AP lá em Seattle e foi morar junto com a sua namorada, a Terry Parrott, com quem fazia várias festas regadas a muitos ilícitos. O principal deles, a heroína. Terry acabou adquirindo uma infecção por conta de uma bactéria que ela adquiriu usando seringas compartilhadas e acabou morrendo em outubro de 96. Layne se isolou mais ainda e nos últimos dias de vida dele, ele consumia muita droga e também jogava bastante videogame. Ele ficava o dia inteiro fazendo isso. Ele, inclusive, parou de compor, mas se dedicou bastante à pintura. A gota d'água para ele foi a morte de seu companheiro, o John Baker, por conta também de overdose. E aí, meu amigo, o que já estava ruim piorou mais ainda.
Vários amigos tentaram resgatá-lo dessa situação. Chris Novoselic, John Frusciante e até uma proposta para entrar no que mais tarde seria o Audioslave rolou. Mas nada conseguia tirá-lo da depressão e das drogas. Mike Starr, o primeiro baixista do Alice in Chains e grande amigo do Layne, foi a última visita que o vocalista recebeu, no que se acredita ter sido um dia antes de sua morte. Mike, vendo o amigo debilitado, disse que chamaria a polícia caso alguma coisa mais grave acontecesse. Ele disse que se ele fizesse isso, iria também cortar relações com ele. Nas 2 semanas seguintes, Layne sumiu, mas como era comum o seu isolamento, ninguém desconfiou de nada. Mas depois de notarem que nenhuma movimentação bancária estava sendo feita, a empresária ligou para sua mãe, que junto com a polícia foi averiguar se algo tinha acontecido. O vocalista tinha 1,80 m e na época estava pesando 39 quilos e tinha 34 anos. O estado de putrefação em que o corpo estava só permitiu o reconhecimento através da arcada dentária. Ao lado do corpo, que segundo a sua mãe parecia uma das obras artísticas do filho, foi encontrado a causa de sua morte: speedball, uma mistura brutal de crack, cocaína e heroína. Mike Starr se sentiu responsável pela morte do amigo, pelo motivo de não ter intervido com mais veemência. Chegou até a pedir perdão para a mãe dele em um programa de TV. A consequência disso tudo, ele desenvolveu um quadro de depressão. E um dia, teve também uma overdose e morreu em 2011. Parece que a depressão também foi um agravante na vida desses rockstars do grunge, e não seria a primeira vez que veríamos uma morte causar uma outra. Chris Cornell foi um dos últimos grunges a ter um final trágico. Como muitos músicos desse cenário, também tinha depressão, e após um show do Soundgarden em 2017, foi encontrado morto num quarto de hotel por um segurança. Chris se enforcou. E segundo o laudo da autópsia, os medicamentos que ele tomava não influenciaram no seu triste fim. Chris Cornell morreu em maio de 2017. Em julho do mesmo ano, o Chester Bennington deu fim à sua própria vida. E muitos alegam que a morte do Chris só agravou mais ainda o quadro depressivo do Chester, por isso que ele chegou a vias de fato, fez o que infelizmente fez. Afinal de contas, eles eram muito próximos. Algo bem semelhante ao que rolou com o Mike e o Layne. Lembrando que quase 2 anos antes, o grunge teve mais uma vítima de overdose, Scott Weiland. Ele foi encontrado morto pelo seu empresário no tour bus da banda nos Estados Unidos. Mas voltando um pouco no tempo, o estopim do, digamos, fim do grunge, ou o fim do grande hype da onda grunge, foi o fim do Kurt Cobain. Mais uma vítima da combinação fatal de drogas e depressão, que consequentemente gerou uma das mortes mais estranhas e cheias de teorias da conspiração do rock. Muitos alegam que a queda da popularidade do grunge veio em decorrência da morte do Kurt Cobain. Se por um lado a morte do Andrew Wood parece que inspirou mais ainda aquela molecada que estava no começo a continuar, a morte do Kurt Cobain parece que pôs uma pedra em cima da história. Mas porque boa parte deles morreram de overdose. Eu acredito que pelo fato de os anos 80 ter sido o ápice do consumo de sintéticas. E eles se viciaram lá no começo, na juventude, e arrastaram essa dependência, esse vício até os dias de hoje, até quando eles estavam assim mais velhos. Sendo a grande última perda desses remanescentes do grunge, o Taylor Hawkins. Mas e você, o que você acha sobre tudo isso? Você acha que é uma espécie de maldição do grunge? Por que tantos caras morreram assim?
Deixem aí os comentários a opinião de vocês.